seja bem-vindo. O tema de hoje, Simples Nacional, regime de caixa, regime de competência. Se você não sabia, você pode optar no Simples Nacional pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Como vocês podem observar, a estrutura do cálculo é a mesma, eu não calculo de uma forma diferente. O único cuidado que eu tenho que ter é que no regime de competência eu tributo o que foi faturado no mês. Tiro lá as deduções permitidas em lei, mas o Simples Nacional ele é mensal, então eu vou pegar o que foi faturado no mês e vou oferecer a tributação. O que eu faturei em janeiro, ofereço a tributação e pago em fevereiro. O que eu faturei em fevereiro, ofereço a tributação e pago em março. Já no regime de caixa, eu não tributo faturado, eu tributo o que foi recebido. Então, eu tenho que ter uma conciliação bancária, eu tenho que ter um controle das notas fiscais recebidas. Por quê? Porque eu vou levantar o que eu recebi em janeiro em relação ao meu faturamento e essa será a minha base de cálculo. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque a sua empresa, ou se o seu cliente, você trabalha num escritório de contabilidade, ou você é um autônomo que presta serviço, se o teu cliente é bagunceiro, se o teu cliente não te manda extrato bancário, te manda 3, 4 meses depois, quando quer, se quiser, como é que você vai fazer regime de caixa se você não sabe o quanto ele efetivamente recebeu? Se você coloca uma pessoa dessa, uma empresa dessa no regime de caixa, você vai viver reapurando a guia do Simples Nacional. Ah, recebi 50 mil. Aí chega mais um extrato bancário, não, foi 75. Chegou outro extrato bancário, não, foi 85. Aí você lá vai pagando, né? Guia complementar com multas e juros. Então, no Simples Nacional, se eu optar pelo caixa, eu tenho que ficar pelo regime de caixa o ano inteiro. Se eu optar pela competência, eu tenho que ficar pelo regime de competência o ano inteiro, tá? Posso trocar no ano seguinte? Pode, não tem problema nenhum. No ano seguinte, se você era caixa, você pode ser competência. Se você era competência, você pode ser caixa. Mas escolheu competência, vai competência o ano inteiro. Escolheu caixa, vai caixa o ano inteiro. O que eu tenho que olhar, tá? Para saber se é interessante ou não. Vou trazer um exemplo aqui. A minha tributação pela competência. Em janeiro, faturei 15 mil, minha base de cálculo é 15 mil. Já pelo regime de caixa, se eu recebi 5 mil em janeiro, 5 em fevereiro e 5 em março, minha base de cálculo será 5 mil em janeiro, 5 mil em fevereiro, 5 mil em março. Perceba que eu diluo. A minha base de cálculo, ela diminuiu? Não. Eu só estou postergando a minha tributação. Ao invés de tributar 15 mil em janeiro, eu estou tributando 5 em janeiro, 5 em fevereiro, 5 em março, conforme o recebimento do meu cliente. Digamos que o cliente pagou 5 mil em janeiro, ofereci a tributação em 5 mil. Não pagou nada em fevereiro e pagou 10 mil em março. Então, em março, eu ofereço os 10 mil à tributação. Então, perceba que eu só vou pagar o tributo quando o meu cliente me pagar. Mas, para isso, eu preciso ser o quê? Organizado. Se eu não tenho um mínimo de organização, se eu não tenho um controle do que eu recebo, regime de caixa não é uma boa opção, porque você vai viver tendo retrabalho. Bom, no regime de competência, o que eu olho? A emissão das notas fiscais, olha ali o meu contas a receber e a memória de cálculo. Todo mundo tem que contar a mesma história. Se eu registrei lá nota fiscal 50 mil no mês, eu tenho que ter no contas a receber 50 mil e vou baixando à medida que eu vou recebendo, e na memória de cálculo tem que ter 50 mil. Já no regime de caixa, não é o quanto eu emiti de nota, é a relação do financeiro. O financeiro vai mandar para mim a relação de recebimento no mês. Eu cruzo com contas a receber e com a memória de cálculo. Então, perceba que é interessante o regime de caixa para quem está no Simples Nacional, mas que é necessário um mínimo de organização.
E quando você faz a declaração anual do Simples Nacional, ele vai perguntar se você optou pelo caixa ou pela competência, ok? Porque não tem, as guias não são diferentes, é a mesma guia. Então você faz a opção, você entra no sistema do Simples Nacional. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo em 2024, a opção ela acontece no mês de novembro. Então você diz qual vai ser a opção do ano seguinte. E aí, na declaração anual, você informa se foi caixa ou competência a tua apuração. Se você escutou até aqui, siga no podcast, se inscreva no canal do YouTube, siga no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Estamos subindo também os vídeos para o TikTok e o Quai. Então, siga a gente, compartilhe, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada e até breve.